Olá, cá estamos nós, eu e você, você e eu, em mais um episódio do podcast Diário da Delegada. Prazer enorme estar com você todas as quintas-feiras aqui pelo canal do YouTube do Diário Campineiro, apresentando entrevistas, pessoas, trabalhos, conquistas, lutas, pessoas que fazem a diferença na cidade. E neste mês de março, o Diário da Delegada está entrevistando exclusivamente mulheres que têm a sua história de luta, de conquistas, que ainda labutam muitas vezes com problemas na própria pele, outras vezes como voluntárias, se doando. De qualquer maneira, todas as vezes que a gente traz aqui uma mulher, a gente sabe que deste lado da tela nós temos uma mulher que pode, de repente, ter como referência uma das nossas entrevistadas, porque a vida é isso, né? É exemplo. E a gente dividir com as pessoas as nossas histórias, as nossas lutas, as nossas conquistas, porque o que a gente vê, às vezes a pessoa te olha e fala, nossa, olha lá a delegada Terezinha, loira, alta, estou velhinha, mas tudo bem, loira, alta, bem vestida, nossa, Deus deu tudo para ela. Não é assim. Mas a gente não precisa ficar lamentando. Eu me recuso a entrar em depressão por qualquer razão. Eu oro e peço a Deus todas as noites que me dê saúde para suportar as adversidades, porque elas existem. Não é porque eu sou conhecida, tenho toda uma história na cidade, não é por isso que eu sou uma pessoa reconhecida, valorizada. Eu me sinto amarrada, sabe? Eu me sinto uma pessoa que quer doar um pouco mais de si, como as nossas entrevistadas que têm vindo aqui neste mês, mas, às vezes, eu fico entristecida, mas eu não me entrego, até porque a grande maioria das doenças tem a ver com a alma, né? Com os sentimentos, com as dores da alma. E hoje nós vamos entrevistar outra pessoa maravilhosa. Todo mundo que eu trago aqui, eu digo que é maravilhoso porque é mesmo. São pessoas que cruzaram o meu caminho, que em algum momento dessa caminhada eu pude encontrar. E hoje eu estou trazendo aqui a doutora, ela é doutora Keila Ferrari, né? Como é que é o nome todo? É Keila Ferrari Lopes. Ela é de Campinas e com ela é muito importante a gente fazer uma entrevista, porque aqui nós vamos discutir temas como acessibilidade, inclusão, o papel. Ela faz um trabalho lindo que envolve a arte, né, para pessoas vulneráveis, com deficiência, que não têm acesso, né, a esse universo da cultura, que faz toda a diferença. Vocês vão ver, ela tem um projeto maravilhoso aqui que chama Inclusão pela Arte e Movimento. Eu estou falando aqui da minha amiga, ela foi minha professora, eu conheci a Keila como professora de Libras, né? Verdade, ótima aluna, por sinal. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme ter você aqui, tenho certeza que este momento do Diário Campineiro vai ficar marcado pelo seu testemunho, pela sua coragem de enfrentar os desafios que ainda estão presentes na sua vida, né? E além de tudo, se dedicando às pessoas que não têm quem se preocupe com elas. Keila, seja muito bem-vinda, viu? Muito bom ter você aqui. Eu agradeço de novo estar aqui e você é sempre muito admirada, delegada, por todos nós, pelos pais, pelos nossos alunos, é uma inspiração para nós. Muito obrigada, Keila. Keila, fala um pouquinho para mim. Nós vamos falar sobre vários assuntos, porque a Keila é uma pessoa que tem um amplo serviços voluntários de apoiar pessoas, né, com necessidades. A gente falou em Libras, principalmente surdo, surdo-mudo, né? Conta para mim, o que é esse projeto aí da inclusão pela arte e movimento? Esse projeto de inclusão pela arte e movimento é um amor assim que eu trago desde da infância, da juventude, pela arte, pela dança, pela música, pela expressão corporal. Então, eu trabalho com pessoas com deficiência através da arte há mais de 30 anos aqui em Campinas. Nós já
já levamos o nome de Campinas para fora do Brasil, para a Itália, para a Suíça, para Portugal, já dei formação lá. E a gente vem lutando. Quando, né, a gente tem aí um pouquinho de autossustentabilidade, mas, de vez em quando, a gente tem a sorte de ser beneficiado com algum projeto, como nós fomos o ano passado pela Secretaria de Estado da Cultura, né? Um PROAC, e a gente foi contemplado em ampla concorrência, com uma nota boa. E aí a gente pôde fazer o projeto Sinestesia, Dança e Poesia. Aí a gente contratou professor de música, professor de teatro, intérprete de Libras, e nós trabalhamos com mulheres cegas e surdo-cegas. Sempre mulheres? O projeto em si era para mulheres, até porque o edital ele era para mulheres na indústria criativa, né? Então a proponente mulher e também. Entendi. Mas não apareceu só mulher não durante o projeto. Tá. A gente fez em parceria com algumas instituições, então apareceram alguns meninos, né? E principalmente um rapaz surdo cego, que ele é uma das nossas meninas dos olhos também, e eu conheci ele em outra instituição, de uma instituição parceira, e ele acabou ficando comigo, independente de ter projeto ou não. E é maravilhoso. Ele é surdo e cego. Surdo e cego, se comunica pela Libras tátil. A gente tinha senhoras... A língua tátil é... A língua brasileira de sinais, só que adaptada ao tato, porque ele não enxerga. Tá, né? Entendi. E a gente tem também... Tem uma outra senhora lá com 82 anos, com baixa visão, perdendo a visão mesmo já. E estava lá cantando, dançando. Uma outra senhora que ela também tem a surdo-cegueira, mas ela não usa Libras tátil, era fala ampliada. Então, a gente tem que ter todo esse tato para trabalhar dentro da potencialidade de cada um, né? E é um projeto assim maravilhoso. Eu aprendo todos os dias, só que o projeto encerrou e agora nós estamos lutando de novo pela autossustentabilidade do projeto, porque a vida de quem trabalha com cultura e inclusão ninguém faz nada sem o mínimo de recurso, né, então, Keila? Então, assim, para eu poder contratar os professores, né, eu falo Libras com os alunos, mas é bom ter um intérprete, porque aí eu fico só dando aula, né? O nosso espetáculo foi acessível, teve audiodescrição, teve tudo que tem direito, né? Nossa, que legal. Então a gente espera, né, ou ser contemplado novamente, ou ter algum apoio local, né? E como que se desenvolve, né, um trabalho de música? Como dançar sem ouvir? Eu fico imaginando, porque o que move a dança é a música. No seu projeto, com pessoas que não ouvem, né? Existe algum recurso especial, uma batida especial? Como é que ele dança sentindo a música? Ele sente a música da mesma forma de quem ouve ou tem um diferencial? Como é isso? Não tem um diferencial, depende muito do grau da perda auditiva, né? Às vezes a pessoa tem uma perda auditiva ali moderada e ela usa uma prótese auricular, então ela consegue pegar mais elementos sonoros. Quando a pessoa ela é surda, ela tem uma perda aí abaixo de 90 decibéis, é mais pela vibração do som. Então, a gente trabalha com o tato, com a vibração do som, né? O professor de música ele trabalha muito com percussão. O triângulo também, porque ele vibra. Se você bater um no som estridente, você vai sentir que a vibração. Entendi. Né? O violão, se colocar um violão no colo, ele vai vibrar. Então, a gente vai sempre trabalhando com a vibração e eles gostam. Quando tem canto, às vezes eles colocam a mão aqui para sentir a vibração das cordas vocais. Então, é um trabalho bem de toque, de sensibilidade. Nossa, tão raro, né? De olhar, né? E aí ele vai dançando pela vibração e claro, né, pelos movimentos corporais também. E aí depende, se ele enxerga e só não escuta, é mais fácil, porque ele está vendo todo o ambiente, tem a orientação espacial. Se não enxerga,
é um pouco mais difícil porque não tem a orientação espacial, né? Essa questão da orientação e mobilidade, eu saber onde eu estou, né? E eu me mover com tranquilidade. Então, para o cego enfrentar um palco é muito mais difícil. E o surdo cego, então, é tudo no tato, nessa relação corporal, aproveitando o potencial remanescente. Então, se tem um pouco de visão, se tem um pouco de audição, a gente aproveita tudo, né? E é muito bonito. Na verdade, eles que me ensinam, né? É sempre muito bom trabalhar com as pessoas que vencem, né? Uma vez acho que a gente conversava sobre essa coisa, né, do morcego que vai pelas ondas, né, pela vibração. Tanto é que para espantar o morcego existe um aparelhinho que emite umas ondas que ele. Então, assim, o ouvido do morcego, né, é alongado. Então, é muito porque ele voa à noite. Então, é muito, muito interessante a gente ter uma pessoa que se dedique a isso, né? Quero te agradecer em nome aí de todas as pessoas que têm essa deficiência de serem cegos, surdos, surdo-mudo, porque trazê-los para o palco, né? Faz toda a diferença, porque a inclusão pela arte, eu acredito muito nisso, né? Eu sou adepta da teoria de Augusto Boal, do teatro do oprimido, e eu até criei em Campinas um curso para falar de violência doméstica contra a mulher, que é justamente o teatro da oprimida, onde os homens também têm voz, então são palestras diferenciadas que você inclui, que é exatamente o que você faz, né? Keila, diz para mim, olha, você está aguardando agora que a sua proposta seja renovada, né? Ou é uma nova proposta, um novo concurso? Fizemos uma nova proposta, tem um novo concurso do Estado. É muito concorrido, parece que esse ano está mais. A gente não sabe quais são os critérios, porque assim nós passamos bem, com uma excelente nota, ampla concorrência, mas às vezes tem tanta gente lá que o jurado pode falar assim, olha, esse proponente eu já contemplei, então agora eu vou contemplar às outro. vezes ele não valoriza tanto o projeto, mas essa coisa de querer ajudar quem ainda não teve. Ajudar todos que fazem cultura, que fazem arte no país. E eu acho justo se o pensamento for esse também, né? A gente acha que a gente conseguiu, porque além do projeto ser bom, a gente tem currículo, tem know-how, todo mundo, né? A equipe toda, mas eu também. Então, a gente está com o pessoal de ponta, mas é aquela coisa, é pouca verba para muita gente. Então, a gente está esperando, a gente inscreveu mais 2 projetos, e a gente precisa, na verdade, a gente precisaria do apoio local, né? Então, é isso que eu ia perguntar. Em Campinas está tendo algum apoio? Vocês estão com esse trabalho? Porque Campinas, pelo tamanho da cidade, pelo número, né, de pessoas com deficiência, principalmente na questão surdos, cegos e surdo-mudo, nós temos um número relativamente grande, né, de pessoas com essa. Porque eu fico imaginando que numa cidade muito pequena, onde você não tenha alunos, né, que talvez o projeto não se realize, não seja viável. Outras prioridades podem aparecer. Mas em Campinas nós temos aqui um número de pessoas com deficiência muito grande. Os vereadores de Campinas têm as emendas impositivas que são destinadas para projetos culturais. Esse projeto não é só cultural, ele é educacional, é um projeto humano, né? É um projeto de buscar um ser humano que muitas vezes está à margem da sociedade e incluí-lo, né? É tão bacana, eu fico me colocando nos pais, né, de um filho, uma filha com deficiência, né? O quanto uma pequena conquista deve ser um salto, né, de agradecimento. Porque o que fazer com os filhos que precisam desse espaço e os programas municipais não oferecem? Fica aqui um apelo, viu, Alexandra Caprioli? Olha, ajuda aqui nesse projeto, porque ele é muito bacana. E os senhores vereadores também. Os senhores têm aí uma bela verba de emenda impositiva, projeto cultural de inclusão para pessoas com deficiência, mais do que lazer,
é humanidade. Então, fica aqui o apelo para os vereadores aí da Câmara Municipal de Campinas, chamar a professora Keila lá, ela é doutora pela Unicamp, é uma mulher que dedicou grande parte da sua formação para se qualificar, porque é um trabalho diferenciado. Você que chegou agora aí no nosso podcast, nós estamos entrevistando a doutora Keila Ferrari, e ela tem um projeto de inclusão através da arte e movimento que chama Sinestesia, né? Sinestesia, dança e poesia além dos sentidos. É um nome Ah, enorme. que nome longo, maravilhoso, que é justamente levar a música, a dança, para pessoas que não ouvem, pessoas que não enxergam, pessoas que não falam, né? Porque geralmente quem é surdo não fala. É isso que você falou para mim? Como que é isso? Depende. O surdo depende do grau da perda auditiva, depende da história familiar, depende de uma série de coisas. Tem surdo que só se comunica por Libras, que é a língua brasileira de sinais. Sim. Né? Agora, a gente tem N casos, né? Surdos filhos de pais surdos geralmente têm a Libras como sua língua materna. Agora, a gente tem surdos filhos de pais ouvintes, tem que ver se ele tem potencial auditivo remanescente. Então, é um projeto que, inclusive, exige todas essas avaliações, né? Tudo, mas todos podem, né? E por que a gente hoje está pegando mais os adultos e até os idosos? Porque tem pouca coisa para essas pessoas também. Tem mais programas. Hoje, felizmente, tem mais programas voltados para a criança, para o adolescente. Mas e o adulto com deficiência? Tem menos programas. E o idoso com deficiência? Então, não é que menos não tenha, ainda. mas, né? Então, a gente quer pegar essa população, né, que precisa, as mulheres. As nossas meninas, elas são casadas, têm filho, sabe? As nossas meninas cegas, elas vão comigo, elas dão palestra. A gente dá palestra em empresas, a gente faz apresentação em CIPAT, né? A gente dá curso nas empresas. Então, é esse trabalho que a gente faz. Agora, Campinas realmente não. Assim, eu estou aqui há 30 anos, eu não me lembro de ter tido um apoio. E não é falta de ir atrás de emendas, porque a gente até tem um coral bilíngue lá no SEI, na instituição SEI, né, aqui em Campinas, que é um coral de Libras, mas a gente canta. Eu já vi a apresentação. Canta. A gente canta Emite e faz sons. a Libras. Não, a gente canta de verdade e faz a Libras. É um coral bimodal. Ah, tá. Então não são pessoas, não são ouvintes, no caso. São ouvintes, são colaboradores que conhecem a Libra e que cantam ao mesmo tempo, faz o sinal. É como se interpretasse a música. E dá todo um trabalho, porque a gente quer fazer uma interpretação fidedigna para os surdos. Então, eu estudo a música antes de ensiná-las. Aí vem o professor de música, a gente tem que afinar a voz. Aí juntar o oral com a Libras, porque às vezes é difícil, porque às vezes já está librando o contexto e às vezes é uma música muito abstrata, né? Então, você tem que interpretar. Até a escolha da música. É um trabalho maravilhoso, é pioneiro assim, em Campinas. A gente lutou muito por esse trabalho lá com o Leonardo do SEI. A gente pediu emenda e não conseguiu. Pois é, né? Aliás, a gente entrou no PROAC e desclassificaram o nosso trabalho. Então, a gente consegue um trabalho, um projeto enorme da Secretaria do Estado, mas não consegue em Campinas. Mas eu acredito também que é por conta de ser uma cidade com muita gente boa, com outras cultura, necessidades. Mas eu acho que o que você faz, ninguém faz. Né? Existe um outro projeto igual o seu em Campinas? Da mesma forma, acho que não. Não, né? Porque eu fico imaginando a dificuldade, né? Desde que o aluno que chega, né, ele tem todo uma análise, né? Uma anamnese, digamos assim, do seu potencial. E como é que são feitos esses exames? Existe uma parceria com o município? Esses exames específicos para avaliar a audição, isso é feito onde? Não, isso cada instituição faz, né? Então, a gente tem o CAIS, que é uma instituição que trabalha com a surdo-cegueira e múltiplo deficiente. Essas pessoas já vêm de outras instituições? Não, porque quando elas chegam para nós, elas têm o trabalho de fono, de triagem, tudo isso, reabilitação, eles têm na outra instituição. Eles vêm para nós para ter cultura, para ter interação, para ter arte. Então, esse trabalho mais clínico
a Já gente não vocês faz. contam com o apoio Porque a das gente tem ONGs. parcerias com as instituições e, às vezes, a pessoa vem nos procurar sozinha, porque não é porque ela tem uma condição de deficiência que ela não tem autonomia. Às vezes ela tem Não, pelo uma contrário, condição, cada vez né? mais, né? E, Cada às vezes, vez ela mais. tem uma condição, mas ela não precisa mais de reabilitação. Ela já está em outra fase da vida dela, né? Então, ela quer interação, autoestima, empoderamento feminino. A gente trabalha muito no empoderamento feminino. Claro, porque são as mesmas necessidades, né? A gente tem uma aluna que ela me apresentou uma música. Eu falei, tá, vamos fazer essa música. E ela é cega. E ela compôs a música ou ela me deu trouxe, a música, tá, como sugestão? Que ela queria. E ela é cega e a gente fez um chair dance. Ela dançou um burlesco todo sensual na cadeira. É né? mesmo? Mesmo, e ela não enxerga nada. Não é assim dizer, não, ela enxerga vulto. Não, a gente trabalhou essa questão da orientação e mobilidade com a cadeira e tal, e ela sensualizou, coisa mais linda. Que coisa maravilhosa, Keila. Eu não sou sua fã à toa, né? Mas olha, a gente também tem que. Você trabalha também um pouco e você dá consultoria nessa área da inclusão corporativa e social, né? Porque nós temos aí a reserva de vaga nas empresas para contratar pessoas com deficiência. Como é que é essa consultoria? Como que uma empresa chega até você? Porque, às vezes, a empresa tem dificuldade em contratar um PCD, uma pessoa com deficiência, porque ela não consegue entender o potencial dessa pessoa. Essa assessoria cuida de mostrar à empresa o potencial. Porque eu fico imaginando uma pessoa com deficiência fazer uma entrevista numa empresa que não tem uma especialista como você, para fazer a comunicação, como intérprete até, né, de uma empresa. Você faz esse trabalho também? A gente faz esse trabalho, principalmente quando a empresa já tem alguns candidatos, já aconteceu. Falar, olha, eu quero que você venha para ver esses candidatos, nós estamos querendo inserir essas pessoas e a gente queria conhecer mais. Então, teve uma empresa que veio que ela estava contratando um rapaz com síndrome de Down, e estava ensinando como é que eles faziam para organizar as atividades, deixar essas atividades mais organizadas, para ele ter esse roteiro de uma forma lúdica, escrita. Inclusive, adaptar, né, o ambiente, não é? Adaptar um pouquinho o ambiente, o que ele tinha que fazer, onde ele tinha que ir, né, esperar o tempo dele, porque nessas empresas, né, é tudo muito rápido, o mundo corporativo é para ontem, né? Aí teve um outro caso, que esse eu fiquei sabendo, que eles tinham um rapaz surdo. O rapaz surdo trabalhava no fundo da empresa, mas esse fundo não tinha nenhum sinal luminoso. Então, por exemplo, se tivesse um incêndio na empresa, ele não ia ouvir o alarme. Então, eles deixavam o moço surdo lá trabalhando, mas um pouco isolado. E se acontecesse alguma coisa na empresa? Não havia um sinal sonoro, não, né, luminoso, no caso. Desculpa. Nós estamos falando do cego ou do surdo? Do surdo. Teria que ser luminoso, porque Teria ele não ia escutar o alarme. Né? E o cego, com certeza, sonoro, né? Sonoro. Então, a gente precisa ver como que a empresa está, mas, principalmente, como que os colaboradores dessa empresa, eles estão, porque às vezes as pessoas surdas falam que ninguém fala com eles na empresa, que eles fazem sempre o mesmo serviço e não tem chance de subir de posto. Então, o que a gente faz muito é dar curso de Libras nas empresas, curso de Libras em company, e fazer um pouco de consultoria em acessibilidade, a depender da necessidade da empresa, né? Outra coisa, você participou recentemente aí de debates sobre o comportamento de crianças e adolescentes, né, no contexto escolar. Porque eu me lembro de quando eu era vereadora, dessa discussão se a inclusão é melhor do que uma sala especial, né? E aí eu aprendi que isso é relativo, porque se você inclui um aluno numa sala de aula que não tem um professor auxiliar para se comunicar com aquele aluno, você está excluindo ele muito mais do que incluindo. E você, inclusive, escreveu um livro, foi premiado na Alemanha, sobre TOD, né, que é o transtorno positivo desafiador. É aquele filho, aquela criança, aquela pessoa
que não cede, né? E a gente fala, isso é difícil. Ela tem um comportamento desafiante, né, de desafiar todas as autoridades. E não é assim, não, ela se dá bem com a mãe e aí ela tem medo do pai, o pai ela respeita, mas a mãe ela não respeita. Um exemplo, né? Não, ela desafia a professora, o coordenador, o diretor, ela desafia todo mundo. E para se diagnosticar o TOD é um pouco difícil, porque as pessoas confundem com birra, confundem com falta de limites da Falta de família, educação, que falta a de gente educação. fala. Não é que não exista falta de limites também, mas tem que fazer um diagnóstico muito preciso, né, para não rotular. E geralmente são crianças rotuladas, porque aí elas têm as suas relações ruins, porque elas brigam muito. É o Desafia famoso professor, desafia, o professor colegas, não gosta, aí é o famoso esquentadinho, né? É. Então, ela não é aquela criança, bom, se aquela criança não está se dando bem na escola, mas ela se dá bem com os vizinhos, né? Ela se dá bem com os primos, então ela não é vamos Não olhar. é TOD, no caso. É bom dar uma olhada o que está acontecendo na Que escola. diferencia o TOD do não É. TOD é justamente o que seleciona quem ele vai desafiar. Seria isso? É mais ou menos isso, mas o que acontece, né? Eu não dou diagnóstico, mas o que acontece? Não, mas é a sua A experiência. criança, ela não se dá bem no ambiente escolar, ela briga com os vizinhos, ela briga com os primos, né? A birra, ela é situacional, né? Geralmente por causa de um brinquedo, de uma frustração, de um brinquedo que não adquiriu, fome. A birra, ela é temporária e situacional. Sim. Enquanto que o TOD é um comportamento permanente, constante, de desafio, de muitas vezes agressividade, tá? Problema nos relacionamentos, então tem que observar e levar para uma avaliação cuidadosa, não é qualquer pessoa que faz, tem que ser um psicólogo, um neuropsicólogo, e aí fazer o acompanhamento. Porque aí já é uma patologia, talvez ele precise, inclusive, sim. de medicação, é isso? Às vezes precisa de medicação, às vezes precisa de medicação e terapia comportamental. Entendi. E a família e a escola têm que estar muito unidas para falar a mesma língua, porque a tendência da escola o que é? Rejeitar. A tendência dos coleguinhas é rejeitar. Então, e aí a tendência dos pais qual é? Castigar. O que piora tudo. Punir, o que piora né? tudo. O que piora Bom, tudo. você que chegou agora, nós estamos hoje falando sobre a inclusão através da arte, do movimento. Estamos conversando aqui com a doutora Keila Ferrari. Ela é formada, tem doutorado da Unicamp, é uma pessoa professora de Libras, né? E nós estamos falando aqui dessa questão da dificuldade da inclusão de alunos com necessidades especiais, nós podemos dizer assim. Pessoas isso. com deficiência, pessoas com transtornos, né? E aí vem na questão, neurodivergentes. Aí entra a TEA, né? E outras, TDAH, são e o diferentes TODES, condições. que é o transtorno. Fala de novo esse nome. Transtorno positivo desafiador. O né? positivo desafiador. Hoje, o termo mais adequado são os neurodivergentes. Neurodivergentes. Mesmo, né? Que engloba muitas questões. Bom, a gente já falou que você teve um livro aí que as mães podem, inclusive, adquirir. Eu mesmo, às vezes, eu tenho um neto de 20 anos, ele tem um diagnóstico de TEA, mas a gente vê que esse TOD também está ali presente, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. É possível trabalhar essa questão da síndrome também, quem já tem outras deficiências? Às vezes acontece dentro do TOD, por exemplo, a comorbidade. Então, você pode ter o TOD com TDAH, você pode ter o TOD com TEA. E aí, eu até escrevi o livro narrando um pouco da história pessoal, né? Seu menino, do meu né? filho, Você tem um filho, que hoje é um moço e está ótimo, graças a Deus. Graças a Deus. Mas, e a você, quando ele era né? pequenininho, foi uma luta, né? Até a gente descobrir, diagnosticar, entender o que estava acontecendo. Porque eu, pelo menos mãe, tentava me culpar. Falava, mas por que ele está assim, né?
Ah, é porque eu estou trabalhando muito? Ah, será que eu não estou dando tanta atenção? Ah, é porque eu fiquei doente e ele está revoltado? Então, não é uma fase, né? É um Entendi. transtorno. E precisa entender e dar carinho, né? Então, às vezes, acontece de ter essa comorbidade. Então, a gente tem que ter muita paciência. Como chama o livro, Keila? O Jovem Desafiador. E é vendido, tem a versão online? Como é que as pessoas Tem. fazem para adquirir? Né? Você que tem aí aquele filho, aquela filha teimoso, teimosa, desafiador, que você chega no limite, tem que ler o livro da doutora Keila, porque ela conta a experiência dela. Não é à toa que eu falei aqui na abertura do programa que as mulheres, as pessoas que nós trazemos aqui no nosso programa, elas trazem aqui, elas dividem com as pessoas as experiências que viveram. E dizem que a experiência é o médico que chega tarde. Então, a gente tem que valorizar as pessoas que vivenciaram uma situação para falar dela, né? Então, graças a Deus que as redes sociais estão mudando, né? A pessoa, para poder falar de determinado assunto, no mínimo ela tem que ter uma habilitação técnica, né? Porque todo mundo entende de tudo. Hoje, violência doméstica, então, todo mundo entende de feminicídio, de violência doméstica, de violência contra criança e adolescente, de pessoas com deficiência, e muitas vezes não tem a vivência, né? Porque os livros não ensinam muitas coisas. Eu fiz o livro, é um livro infanto-juvenil, né? Sim. Para as próprias crianças saberem lidar com o coleguinha que tem o Até TOD. para os pais orientarem as crianças. Então, é um livro que, se a professora lê em sala, tanto o livro vai orientar os professores, os cuidadores, como os pais e como os próprios coleguinhas. Por que esse livro não está na rede de ensino ainda? Boa pergunta. Né? Porque, olha, estamos tentando. Não é verdade? Tem que colocar um livro como esse até para ajudar os professores a lidar, porque nós sabemos que, na prática, nem todas as salas de aula têm um professor capacitado para lidar com essas comorbidades. Então, a né? gente traz algumas estratégias de comportamento, conta a história que é para as crianças poderem identificar o colega e falar, olha, ele não é mal, tá vendo? O esquentadinho, o nervosinho, ele pode ter alguma coisa, mas não para rotular, né? Então, por isso que eu falo, precisa ter sempre, o professor que trabalha em sala de aula precisa ter sempre um certo cuidado. Eu faço muita roda de conversa com mães. O TOD foi premiado em Portugal e ele está agora na versão bilíngue na Alemanha. Entendi, Alemanha. Tá. A premiação foi em Portugal. A premiação foi em Portugal e na Espanha, e agora ele está lançado na Alemanha, e ele aqui no Brasil ele é editado pela editora Barros, que é uma editora inclusiva. Inclusive, quem ilustrou é o jovem Arthur Barros, que é um TEA de suporte 2 também, que legal. E a Adriana Barros, né? A editora, ela fez uma editora só sobre inclusão. E existem livrarias e tem a versão online também? Tem livraria, tem, né, no site da editora Barros. Às vezes, quando eu dou palestra, eu vendo, eu faço formação para os professores, né? Então, nossa, e aí, se o livro vai na rede, a gente tenta dar um curso online já para a professora saber trabalhar em sala de aula da forma correta. Porque, às vezes, e não é só na rede pública, né? As pessoas que estão nos assistindo aí também, que têm unidades de ensino na rede privada, né, tem que conhecer esse trabalho. Então, entre em contato aí com a professora doutora Keila Ferrari, e eu tenho certeza que ela vai dar um suporte muito importante, porque eu sei o quanto as escolas, as unidades educacionais, tanto da rede pública quanto da rede privada, precisam deste suporte, porque a inclusão é uma realidade, veio para ficar, ninguém vai mudar isso, ninguém vai poder recusar um aluno com essas deficiências, né? Essas pessoas com essas deficiências. Minha querida amiga, acabou o nosso tempo. Nós não entramos num tema muito importante, que é o câncer. Você vem aí de uma família, já perdeu 2 irmãs, né, já partiram por questão do câncer, mas vai ficar o convite para você voltar aqui e contar para a gente. Vou estar te chamando, quero continuar essa conversa e vamos falar, porque o câncer feminino tem avançado muito, né? E nós temos perdido aí muitas mulheres, principalmente mulheres, para o câncer.
Querida, obrigada, viu? Eu que agradeço. Seu contato, qual que É é? sempre maravilhoso estar aqui com você. Obrigada, professora. O meu contato é 19998522829, que é um WhatsApp, e o meu Instagram, que é Keila Ferrari Lopes, com Y, K-E-Y-L-A, Keila Ferrari Lopes. E na dúvida, não anotou? A gente não conseguiu colocar aqui na tela? Você dá um Google e procura, pede ajuda da inteligência artificial. Hoje Sabia em dia... que lá onde tem o Google, muita gente não sabe, o pessoal da nossa idade não sabe o que é aquilo lá. Modo IA. Quando você fizer uma pesquisa, aciona o modo IA, entendeu? E aí você vai ter uma busca em tudo que existe sobre aquele assunto, com certeza você vai achar aí o contato da doutora Keila. Muito obrigada. Eu que agradeço, de É coração. uma honra A ter honra você é aqui minha. nos estúdios do Diário Campineiro. E assim, gente, mais uma entrevista e eu aguardo você nos nossos programas, nos nossos podcasts, todas as quintas-feiras, às 20 horas, e você precisa se inscrever no canal do Diário Campineiro no YouTube, porque aí você recebe a notificação e fica sabendo qual vai ser a entrevista daquela semana. Além do que, fica tudo gravadinho no YouTube. Você pode procurar lá, tem uma série de entrevistas que você pode rever ou assistir, se você não teve oportunidade, porque é assim, juntinhas, eu e você e eu, que a gente vai mudar essa sociedade, vai fazer um mundo melhor. Tchau, gente.